Olá pessoal, retornando para mais uma aula e como prometido, hoje nós iremos trabalhar com aquelas equações que nós obtivemos que relacionam o momento linear final com o momento linear inicial. E o que nós iremos fazer hoje é reescrever aquelas equações em termos da velocidade e considerar algumas situações para avaliar a equação e a validade dela. E tomar exemplos práticos do que aquelas equações significam, tá bem? Então, uma boa aula a todos hoje. Bem, pessoal, já peço antecipadamente desculpa, toda hora eu vou estar mexendo no meu nariz hoje, porque o tempo aqui está muito seco e hoje eu acordei com uma alergia lascada, então já peço antecipadamente desculpa, porque vai ter bastante corte aí, possivelmente vai ser eu que estou espirrando nos cortes aí, tá bom? Então, que eu tenho aqui a equação 1 e 2, lembrando aqui, ó, que esse sinal negativo aqui é só pela inversão desse termo, tá bom? Então agora o que nós iremos fazer? Essa equação nós obtivemos na aula passada, agora nós iremos escrever em termos da velocidade. E para escrever em termos da velocidade é só lembrar que P é mv e substituir aí na equação. E é isso que nós iremos fazer, tá? Então substituindo P igual a mv na equação 1. Bem, então percebam aqui que o que eu fiz foi justamente substituir o P aqui por MV e o P1F por M1V1F, e aí eu fiz isso para todos os outros termos. Dessa forma aqui, ó, eu já consigo representar o meu P, o meu V1F aqui. Então, o que eu irei fazer aqui? Eu irei simplificar essa equação aqui, né? A equação 1, ela assume esse valor aqui, tá? Então agora nós vamos fazer o mesmo para a equação 2. Então, agora que eu fiz a mesma substituição, tá? Então, o que eu fiz onde estava P eu escrevi M vezes V, e aí eu obtive aqui a equação 2. Então, agora, essas equações aqui eu vou escrever como equação 3 e 4. Então, para facilitar a minha discussão, eu vou escrever a equação 3 e 4 na primeira lousa, e aí eu vou discutir os casos especiais na segunda e terceira lousa, tá bom? Então é isso que eu irei fazer agora. Pessoal, desculpa, eu cometi um erro aqui. Então aqui, na equação 2, eu tenho um M2. M1 dividido por M2 é 1 sobre lambda. Então cancelo o lambda aqui do numerador. E o mesmo acontece aqui, ó. M2 dividido por M2 é 1. Então cancela as massas, tá bem? Então agora a equação 2 aqui, que é a equação 2 reescrita, que eu chamei de equação 4, ela está correta, tá? Então, reescrevendo ela aqui para eu considerar os casos gerais.
Tendo a equação 1 e a equação 2, nós trataremos agora de alguns casos particulares. Eu falei casos gerais, mas são casos particulares. O primeiro caso é o que acontece quando as massas são iguais. Então, se M1... Então, massas iguais, M1 igual a M2, portanto, lambda é igual a 1. Se lambda é igual a 1, o que nós temos aqui? Então, aqui eu vou ter 2 dividido por 2, e aqui, ó, 1 menos 1, 0. Então, pela equação 3, este termo aqui é nulo, e este termo aqui, ele equivale a 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, pela 3, eu tenho que V1F é igual a V2I. E pela equação 4, eu tenho que esse aqui vai dar 1, e isso aqui vai dar 0. E eu tenho que V2F é igual a V1I. O que significa isso? Significa que quando nós temos massas iguais, a velocidade ela sofre uma permuta. Então, o momento linear que a partícula 1 possuía, ele é transferido para a partícula 2. Mas como eles têm massas iguais, isso representa que as velocidades serão iguais. E aí, você deve estar se perguntando se você jogou sinuca alguma vez na vida. Não, isso é mentira, professor. Porque se eu pegar e colocar uma bolinha de sinuca lá na mesa, e a massa, e ela estiver em repouso, e se eu acertá-la com uma bola de mesma massa, a bola que eu acertei, ela permanece rodando. E sabe por que acontece isso? Porque quando você dá a tacada na bola, você transfere um negócio chamado momento angular. Então, o que acontece é que na colisão você transfere momento linear, só que a sua bolinha ela permanece com momento angular. Então, daí o que acontece é que você transfere momento linear para uma bolinha, enquanto a bolinha que você tacou, ela ainda tem momento angular, e por isso que ela continua rolando. Se você conseguir dar uma tacada bem no centro da bolinha, de modo que ela não gire, ela vai ficar paradinha na hora que você acertar a outra bola. Então, esse aqui é um resultado muito importante. Então, colisões entre objetos de mesma massa ocorre a permuta da velocidade, independente da configuração, tá? Se a colisão, elas acontecem em mesmo sentido ou em sentido oposto, tá bom? Sempre vai haver a permuta de velocidade. Agora nós iremos considerar alguns exemplos extremos, e para isso nós iremos tomar o alvo em repouso. Então, quando nós consideramos alvo em repouso, obviamente que o V2I aqui, ele vai ser 0, tá bom? Bem, pessoal, então como o alvo estando em repouso, eu já posso assumir V2I igual a 0, eu já vou modificar a equação 3 e 4 para ela atender esse pré-requisito que eu estabeleci aqui de alvo em repouso. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é apagar esses termos V2I aqui, porque eles são nulos. Aí eu vou chamar essa equação aqui de 5 e essa aqui de 6, tá? Que é as velocidades para o caso em que o alvo está em repouso. Então, a primeira condição que eu vou estabelecer aqui, deixa eu só ver na minha nota de aula, é considerar que a massa da partícula 1 ela seja muito menor que a massa da partícula 2. Então, pessoal, vamos considerar aqui que M1 é muito menor que M2, ou seja, o alvo ele tem a massa muito, o alvo está em repouso e o objeto lançado tem massa muito menor que o alvo. Então isso garante aqui, ó, que o meu lambda, que é M2 sobre M1,
ele vai ser muito maior que 1, tá bem? Então, nós sabemos aqui que o lambda é muito maior que 1, ou seja, o 1 ele é desprezível com relação ao lambda. Bem, então nós tivemos um probleminha técnico na última aula aí, e acabou a memória da câmera, e aí eu não consegui finalizar a aula e eu não troquei de figurino não, tá bom? O que aconteceu foi que, como acabou a memória, e eu tive que gravar a aula outro dia. Então, nós paramos nessa parte aqui, ó. Analisar a situação que o alvo está em repouso, V2i igual a 0, considerando a massa do projétil muito maior que a massa do alvo, ok? Então você está lançando um projétil, um objeto em um alvo que tem muita massa muito maior que a do projétil. Então esse caso especial aqui, nós temos que o lambda ele é muito maior que 1. Então agora nós iremos analisar as equações para as velocidades. Então como V2i ele é 0, porque a velocidade inicial do alvo ela está em repouso, eu já posso apagar aqui esse termo aqui, porque eles serão cancelados. E o outro caso que eu irei analisar, ele também diz respeito a alvo em repouso. Então, verificando a equação 1, o que acontece quando o meu lambda é muito maior que 1 e o meu alvo está em repouso? Então percebam aqui, ó, que eu vou ter o quê? 1 menos uma coisa muito maior que 1 e 1 mais uma coisa muito maior que 1. Nós podemos dizer que este termo aqui, ele é proporcional a menos lambda e esse termo é proporcional a mais lambda. Então eu posso escrever que V1f ele é aproximadamente igual a menos V1i. Depois nós iremos discutir esta situação. Então, agora vamos olhar para a equação 2. Na equação 2, eu tenho 2 dividido por 1 mais lambda. Quando eu tenho 2 dividido por 1 mais lambda, eu tenho um número que é muito próximo de 1, dividido por um número muito maior que 1. Então, uma coisa dividido por uma coisa muito grande dá uma coisa aproximadamente 0. Então, nós podemos escrever que V2f ele é aproximadamente 0. Então, o que significa isso? Significa o seguinte: se eu arremessar uma bola de basquete para o chão, o que acontece? Essa bola de basquete ela vai ser refletida com uma velocidade igual à inicial em direção, porém com um sinal negativo, porque ela é refletida em sentido contrário. E a Terra, que tem uma massa muito maior que a massa da bola, ela vai sofrer um recuo desprezível. Isso é o mesmo que eu arremessar uma bola de tênis na parede. A bola será refletida com a velocidade igual a que ela incidiu, porém a parede ela não vai sofrer recuo. Então isso é uma colisão em que eu tenho a massa do objeto arremessado muito menor que a massa do alvo, e isso denota que o meu lambda ele é muito maior que 1. Agora vamos analisar a mesma situação com alvo em repouso, porém com a massa do projétil sendo muito maior que a massa do alvo. Então, se a massa do projétil ela é muito maior que a massa do alvo, significa que o meu lambda ele é aproximadamente 0. Então, vamos ali olhar para as duas equações e verificar qual é a conclusão que nós temos nessa situação desses casos especiais. Então, aqui nós temos que, como lambda é aproximadamente 0, 1 menos 0 e 1 mais 0 vai dar 1 dividido por 1. Então, eu vou ter que ver um f, ele é aproximadamente igual a V1i. E a minha outra situação aqui é
o meu alvo. Então, o meu alvo aqui, V2F, ele vai ser 2 dividido por 1 mais uma coisa que é aproximadamente 0. Então, vai ser 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 é 2, e eu tenho que o meu alvo ele vai ter o dobro da velocidade do projétil. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma situação em que o projétil ele não altera a sua velocidade, porém o alvo ele tem a sua velocidade dobrada. Desculpa. A velocidade do alvo ela é 2 vezes a velocidade do projétil. Então, em que situação vocês já devem ter visto isso? Atropelamentos, né? Quando você tem um atropelamento em que a pessoa não freia o carro, você vê que a pessoa é arremessada com uma velocidade muito grande. Uma outra situação que nós conseguimos, que corresponde a 2 vezes a velocidade do carro ou do objeto que está atropelando, aí, desde que esse objeto tenha massa muito maior que a massa da pessoa. Outra situação que nós presenciamos esse tipo de comportamento é no boliche. Se você prestar atenção quando você está jogando boliche, a bola de boliche ela tem uma massa muito maior que a massa dos pinos. Então, supondo que você atinge um único pino, você percebe que a bola ela permanece no seu deslocamento natural, porém o pino ele apresenta uma velocidade maior que a da bola, que no caso é aproximadamente 2 vezes a velocidade da bola. Então é muito interessante esse tipo de análise, e essa análise tem implicações, inclusive na física nuclear, na termalização de nêutrons, porque no estudo da fissão nuclear, né, eu precisaria encontrar um elemento termalizador, ou seja, para que eu consiga limitar a minha reação em cadeia. E esta relação ela tem tudo a ver com a termalização de nêutrons, esse tipo de estudo. Inclusive o Moisés ele propõe uma leitura. A leitura obviamente está no livro, você deve ler, mas ele relaciona esse conteúdo com a termalização de nêutrons. E é uma atividade que eu irei pedir para vocês, tá bem? Para os que não são da turma, eu vou indicar em qual parte do Moisés eles devem ler a respeito disso. Então é moderação de nêutrons e o assunto se chama moderação de nêutrons e ele está relacionado com o final da seção 9.4, onde nós avaliamos esses casos particulares, que o primeiro é massas iguais, massa do projétil muito maior que a massa do alvo e massa do projétil muito menor que a massa do alvo. Então, fica essa leitura para vocês aí. Então, agradeço por assistirem às minhas aulas e bons estudos.